Olá a todos. Vejamos agora este problema sobre movimento uniforme. Um atirador ouve o ruído da bala atingindo o alvo 3 segundos após dispará-la com velocidade de 680 metros por segundo. Visto que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, a distância em metros entre o atirador e o alvo é de item A 340, item B 680, item C 1020, item D 1530, item E 2040. Esses valores estão em metros, né? É a distância entre o atirador e o alvo. Bem, este exercício ele descreve para a gente uma situação que a gente poderia tentar desenhar, por exemplo, dessa forma, onde nós temos aqui à esquerda o atirador, à direita nós temos o alvo, e na situação descrita nós temos de certa maneira um percurso de ida e volta. A ida da esquerda para a direita se faz através da bala, né? A bala viaja do atirador até o alvo com 680 metros por segundo, e temos aqui então esse processo, a fase 1 desse processo. A volta já não é a bala que faz, a volta seria a onda sonora, e nessa entidade da onda sonora que viaja a 340 metros por segundo, nós teremos a etapa 2 desse processo, que está descrita aqui. Ok? Então, nesse processo nós vamos utilizar, precisamos recobrar essencialmente, a ideia de velocidade, definição dessa velocidade média, que como se trata de uma velocidade constante nas duas etapas, ela vai ser também a velocidade instantânea. Então nós podemos escrever que V igual a ΔS dividido por ΔT, lembrando que ΔS será essa distância entre o atirador e o alvo, e será a distância percorrida tanto na ida, no processo 1, como na volta, no processo 2, de modo que podemos escrever então que o ΔS, que é o mesmo na ida e na volta, será sempre igual à velocidade dessa entidade que viaja, vezes o tempo que demorou para esse percurso ser completo, né? Então, com isso em mãos, a gente pode usar na etapa 1, por exemplo, podemos escrever aqui na etapa 1, o ΔS poderá ser escrito como 680 vezes um intervalo de tempo T1. Na etapa 2, o mesmo ΔS, portanto a gente pode escrever aqui igual, será dado como 340 metros por segundo vezes o intervalo de tempo de volta, da volta que seria feito pela onda sonora, que é o ΔT2. Lembrando que isso aqui é ΔS, e 340 vezes ΔT2 também é ΔS, e que esses valores são o mesmo. A ida, o percurso de ida é igual ao percurso de volta nesse problema. Ok? É importante notar que 340 é a metade de 680. Então, uma implicação importante nesse exercício, e de certa maneira simplificadora, é que o ΔT2, ou seja, o tempo de volta, ele vai ser 2 vezes o ΔT1, consequência dessa equação que temos aqui. Ok? Podemos passar os 340 dividindo, 680 dividido por 340 vai dar 2, e, portanto, ΔT2, o tempo de volta, é 2 vezes o tempo de ida, ou seja, o tempo feito pela bala vai ser mais curto, a bala está mais rápida. Dessa forma, a gente pode escrever que, considerando a ida e a volta, ida e volta, nós podemos dizer que o ΔT total
vamos escrever simplesmente como ΔT, será igual a 3 vezes o ΔT1. Ora, o tempo total é ΔT1 mais ΔT2, mas o ΔT2 é 2 vezes ΔT1, então nós podemos dizer que o tempo de ida e volta é de 3 ΔT1, que nós sabemos ser igual a 3 segundos pelo enunciado. O enunciado diz que desde o tiro até a onda sonora chegando ao ouvido do atirador, decorreram 3 segundos. Dessa maneira, a gente pode concluir que ΔT1 deve ser igual a 1 segundo. Ora, o que queremos saber é exatamente a distância ΔS. Queremos saber essa distância entre o alvo e o atirador. Então, com isso, nós podemos utilizar uma das duas equações, aqui 1 ou 2, e podemos dizer que ΔS será igual a 680 vezes ΔT1, que é igual a 680 vezes 1, portanto, igual a 680 metros. Então, a resposta que temos é que o ΔS é igual a 680 metros, o que, voltando lá para as opções, nós concluímos que a opção a ser marcada é a opção B. 680 metros é a distância entre o atirador e o alvo nesse problema. Ok? Então, com isso, a gente resolve o problema. Um abraço a todos.